Pai, novamente viemos à sua presença e agradecemos muito pela sua promessa de estar conosco. Novamente pedimos que o seu Espírito Santo toque nossos corações e faça por nós o que não podemos fazer por nós mesmos, que tudo seja para a sua glória, em nome precioso de Jesus. Amém. Então, na noite passada começamos, e se você não participou, se não pôde estar aqui, você deve assistir para ter todas as informações. E de manhã, continuamos. Quero continuar agora. Se você se lembra do que eu disse, vamos continuar daquele parágrafo que diz: aqueles que estão em uma contínua. Quem se lembra, você precisa tomar pílulas para a memória, comunhão. Você vê, eu tomo pílulas para a memória e possuo boa memória. Não lembro o nome das pílulas. Aqueles que estão em comunhão contínua com Deus, um relacionamento contínuo, preencheriam a presença do mundo invisível ao seu redor. Deixe-me dar um exemplo. Enquanto começamos, minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho e estávamos em Bucareste e a igreja que costumávamos frequentar foi demolida pela polícia. Foi uma grande dor para nós e minha esposa sofreu porque ficamos lá ao redor do prédio e dentro do prédio por muito tempo, vários dias. E minha esposa estava grávida, mas não podíamos sair, porque se saíssemos, a polícia não nos deixaria voltar e queríamos proteger nossa igreja. E eventualmente eles demoliram a igreja, o governo comunista. Então fomos a outra igreja, e eu lembro que estávamos naquela pequena igreja, e ela estava muito grávida, se é que você me entende. E então minha esposa ficava cansada. Agora minha esposa é do tipo quieto. Ela é muito bem, obrigado. Eu posso ficar com ou sem. Muito obrigado. É só para me dar um lugar para descansar. Então, ela é do tipo quieto, ela não fala. E tudo bem, porque eu falo por nós dois. E ela é muito paciente e muito sábia. E quando ela diz uma palavra, ela é profunda. Basicamente, você tem que ouvir, sabe? E então minha esposa não faz isso. Então eu gosto de estar com as pessoas. Então depois que terminamos a igreja, estou aqui conversando com os jovens e falando sobre isso e aquilo. E ela está em um canto. Ela diz: querido, estou cansada, vamos para casa. Mais 5 minutos e vamos. Ela diz: ok. Conversamos mais 5 minutos proféticos. Ela diz: agora vamos. Eu disse mais 2 minutos. Ela diz: vamos. Estou cansada. E eu disse: ok. Vamos, você anda devagar, eu ando rápido, você vai na frente e eu te alcanço por trás. Ela diz: não, você nunca vem. Vamos. Eu disse: querida, você vê do outro lado da rua da igreja, você vê a estação de ônibus, até você atravessar a rua, eu estarei lá porque eu ando rápido. Você vai. Ela diz: ok, mas por favor venha. Então ela vai. Estou conversando com os jovens e então ela anda. Ela sai da calçada e há uma grande interseção. O ônibus está do outro lado, depois que você atravessa muitos carros indo rápido. E ela, em vez de olhar para a esquerda e para a direita para ver se vem carros, ela olha para trás e pisa na rua e diz: por favor, venha. E eu vejo um carro vindo em alta velocidade atingindo-a. E quando vejo que ela está grávida, eu grito: dona! E ela diz: o que? E ela continua avançando. E naquele momento, eu vejo o que nunca vi na minha vida. Acrobacias. As pernas dela estão na frente. A cabeça dela está na frente e ela tem uma forma de V. A barriga dela está atrás e ela é jogada para trás alguns metros, jogada para trás. E eu digo: como? Você sabe fazer circo, sabe? E ela diz: querido, não consigo explicar, mas eu senti fisicamente uma mão em meu estômago, empurrando tão forte que eu não conseguia respirar. Quando senti a mão, ela me empurrou para trás. E então eu vi o carro e tirei o casaco dela. E eu poderia ter ficado sem uma esposa, sem um bebê, e eu disse: o quê? Aconteceu.
Ela disse que sentiu uma mão. Eu disse: querida, quando formos para o céu, vou falar com seu anjo para me mostrar o clipe de como ele fez isso. Aqueles que andam com Deus, que estão em comunhão contínua com Deus, sentem os mundos invisíveis ao seu redor. Quero que você entenda, mesmo quando coisas ruins, como as chamamos de ruins, acontecem. Lembra de Jó. Lembra de Jó. Satanás vai diante de Deus. Você lembra da história? Não lembra. Quantos lembram da história? Ok. Se você não levantou a mão, apenas faça isso. Assim eu sei que você não está dormindo no meu sermão. Ok. Lembre-se de Jó. Satanás vai diante de Deus. E Satanás diz: ninguém ouve você quando Deus diz: você viu Jó, meu servo. E Satanás diz: olá, ele tem um Tesla. Ele tem 2 casas, ele tem 1 milhão por mês, mais 2 milhões de bônus de Natal. Ele tem, você sabe, ele é rico, ele é abençoado, ele está protegido. E então Satanás diz algo que as pessoas não percebem. Que Satanás diz: uma cerca de proteção. A palavra é shalat. Você colocou uma cerca de proteção ao redor dele. Eu não posso tocá-lo. Claro que ele ama você. Abençoe-me, me dê dinheiro, mantenha-me saudável. Eu também amo você. E então Satanás diz: pegue o shalat, pegue a panóplia em grego, pegue a proteção, e você verá como ele te odeia, porque é assim que as pessoas são. Satanás diz que elas te amam enquanto você as ajuda. Quando você não responde a uma oração ou não as ajuda, elas duvidam de você, desistem de você, não vêm a você porque te amam, vêm a você por causa das bênçãos. Tire as bênçãos e vamos ver se ainda te amam. Olá, você está ouvindo? E Deus diz: tudo bem, vou tirar a proteção. Faça o que quiser, exceto com a vida dele. As coisas acontecem. Você se lembra? Agora deixe-me perguntar. Satanás fez isso. Mas quem permitiu? Deixe-me te dar outro exemplo. José, ele tem uma boa vida. Ele é mimado. Você se lembra de José? Instantaneamente, ele é vendido por seus irmãos como escravo. Você consegue entender o sentimento? Você consegue imaginar se você ou José e seus irmãos o vendessem como escravo? Como você se sentiria em relação a isso? Não só ele é vendido como escravo, mas então, embora inocente, é colocado na prisão. Se você fosse José, como se sentiria em relação a Deus se isso acontecesse com sua vida totalmente destruída? Virou sua vida de cabeça para baixo, totalmente arruinou sua vida. Você não é mais o filho, você não é mais amado, você está em uma terra estrangeira, você é um escravo e está na prisão, talvez para sempre. Como você se sentiria? Você não acha que ele orou: Senhor, por favor, não deixe que me vendam? Deus não respondeu. Senhor, por favor, eu sou inocente, por favor, não deixe que me coloquem na prisão. Deus não respondeu. O que a Bíblia diz sobre José na prisão? Que eles o colocaram acima de todos os outros porque podiam ver o Espírito de Deus nele. Você se lembra? Eles podiam ver o Espírito de Deus nele. Pode ser que ele, na prisão, ainda tivesse paz, ainda tivesse alegria. Eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei o porquê, mas eu conheço Deus. E porque eu o conheço, não preciso entender. Eu confio nele. Agora, todos nós amamos a história. José se tornou o primeiro-ministro do Egito. Bem, se você quer ser primeiro-ministro, precisa ir para a prisão primeiro. Você me segue? José não sabia o final da história. Vou ficar preso 3 anos, pois serei primeiro-ministro. Pelo que ele sabia, nunca sairia da prisão. Daniel, seus pais, provavelmente foram mortos na frente dele. Guerra terrível, pessoas morrem para todos os lados, sangue por toda parte. Ele é levado como prisioneiro. Ele está consertado, se você entende o que quero dizer. E então ele caminha pelo deserto. E então ele chega à Babilônia. E ele está em uma terra estrangeira, um escravo. Você me segue. E então, mais tarde,
ele se torna uma pessoa política, grande, importante, a Babilônia. E então, na Medo-Pérsia, o que estou tentando dizer? O reino de Deus não é apenas quando você é abençoado e as coisas estão boas. É mesmo quando as coisas vão mal, mas você ainda está conectado. Você não entende o que está acontecendo, mas conhece a Deus o suficiente para saber que, mesmo quando você passa pelas águas, você não está sozinho. Mesmo quando você passa pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho. Saber que Deus te ama e que Ele vai transformar isso em algo realmente bom. Porque como você desenvolve caráter, como você aprende paciência, a menos que passe por alguma provação, como você aprende a confiar em Deus, a menos que enfrente alguma crise, como você desenvolve fé, a menos que seu caráter seja formado no fogo, estou certo? Essa é a razão pela qual Paulo diz, não da maneira como oramos, Senhor, por favor, me abençoe, ajude-me, cure-me. Ele diz, estou maravilhado, estou em choque, nunca ouvi ninguém na minha vida orando essa oração. Senhor, você poderia, por favor, me colocar na prisão? Você poderia, por favor, me dar algumas provações? Eu apenas desejo ter provações. Paulo diz, não diz, quero ser um com bênçãos, quero ser um com reino. Ele diz, quero ser um com sofrimento. E eu quero ser um com sua morte. Você já ouviu alguém dizendo, eu gostaria de ser um com seu sofrimento, eu quero ser um, eu quero morrer. Você já ouviu alguém orando assim? Nós pensamos que Deus nos chamou para bênçãos. Não, Deus nos chamou para o serviço. E essa é a razão pela qual Jesus diz, venha o teu reino, venha o teu reino. Não significa necessariamente felicidade no céu. Significa serviço celestial e sofrimento celestial. Alô? Paulo diz, eu gostaria de ser um com o seu sofrimento e um com a sua morte, para que eu possa ser um com a sua ressurreição. Basicamente, você nunca será um com a vida dele antes de ser um com a sua morte. Você nunca produzirá frutos antes de morrer. Jesus diz, a menos que um grão caia no chão, nunca produzirá frutos. Quem quer cair no chão? Ninguém. É fácil cantar kumbaya, é fácil comer brócolis, é fácil ir à igreja, é fácil fazer evangelismo, essas são coisas boas, mas é difícil se render e morrer, e esse é o nosso problema. Essa é a razão pela qual temos problemas nas famílias, nas igrejas e no trabalho, porque ninguém quer se render. Se você se render, não há guerra, porque você se rendeu. A razão pela qual temos guerras e conflitos é porque não nos rendemos. Nós somos excelentes cristãos, sabemos tudo, você me entende, todas as informações, nós apenas não nos rendemos. Quando a oração diz, venha o teu reino, refere-se a este também. Andar com Deus a ponto de não apenas desfrutar das bênçãos de Deus, mas também desfrutar do sofrimento. Alegrem-se sempre, e novamente eu digo, alegrem-se. Você conhece a canção? Alegrem-se sempre no Senhor. E novamente eu digo, alegrem-se, alegrem-se. Alegrem-se, alegrem-se. Você conhece a canção? Você canta a canção. Mas então eu te vejo triste, você sabe? Por que você não se alegra? Paulo estava na prisão quando ele levantou isso. Você já esteve naquela prisão. Você já esteve na prisão Mamertina, na Itália. Alguém já viu? É um grande buraco profundo no chão. Se você estiver lá embaixo, você vê como uma moeda, você vê a luz, e estava pingando água em sua cabeça. E ele diz, alegrem-se. Na verdade, na primeira parte, quando ele escreve, ele está em uma prisão domiciliar, e ele está com correntes nas pernas, nas mãos. E escute, ele nem mesmo ora por si mesmo. Senhor, por favor, estou com inchaço nas mãos. Sou inocente, Senhor. Ele diz que, segundo a lei romana, aqueles que estavam em prisão domiciliar, até terem a chance de se apresentar diante de César, eram protegidos pelos guardas de César. E aí, porque César não queria que eles desenvolvessem amizade com os guardas, para que os guardas não conversassem com o juiz e influenciassem a decisão. Nenhum soldado era permitido guardar a mesma pessoa duas vezes.
e o guarda mudava a cada 4 horas. Então, se ele estivesse na prisão, em prisão domiciliar por 1 ano, se o guarda mudasse a cada 4 horas, você pode imaginar quantos soldados passaram em 1 ano pela cela dele. Você consegue fazer as contas? E Paulo diz: não tenho tempo para pensar no meu sofrimento, porque esses soldados não têm outra chance. Então, eu aproveito a oportunidade, a cada 4 horas, para pregar a cada soldado, porque eles precisam de Jesus. Ele diz: mesmo em minhas correntes, não penso em mim mesmo. Isso é o céu. O céu não é: Senhor, abençoe-me, dê-me, ajude-me. O jovem rico vem a Jesus e diz: eu sou um bom cristão. Eu vou à igreja, canto cumbaiá. E Jesus diz: tudo bem, vamos descer ao seu nível, vamos falar a sua língua. Você guarda os mandamentos? Sim, eu guardo. E você? Sim, eu guardo, sabe? Sim, eu guardo. Tudo bem. Venda tudo, dê aos pobres. Ups. Você entende o céu? Você entende o céu quando Jesus diz: venha o teu reino. Jesus diz que se você realmente quer fazer parte do reino, precisa aprender a ser como Jesus. Você precisa experimentar o reino agora. O reino não é sobre bênçãos, é sobre serviço. Quando você vai para o céu, a menos que aprenda a servir agora, não aprenderá a servir lá. E no céu, os anjos. O Espírito de Cristo diz que os anjos esperam diante do trono para que Deus lhes dê um comando para ir e servir e ajudar alguém. Eles estão empolgados para servir. Os anjos servem. O próprio Jesus, Deus, veio para servir, sofrer e morrer. Quem? Você para não servir? Eu não acredito nesses termos adventistas. Ou cristãos inativos. Cristãos preguiçosos não são cristãos, ponto final. Se você se pergunta por que luta, é porque não serve. Fique ocupado servindo e você não estará mais lutando. Porque quando você quer ser abençoado, nunca receberá uma bênção até aprender a abençoar. E então, você receberá uma bênção. Venha o teu reino significa que todos nós vivemos aqui como vivemos no céu. E aprendemos a sofrer, a servir e a ser uma bênção. E então experimentamos o céu aqui. Se cada cristão fizesse isso, Jesus estaria na terra através de nós. Você me entende? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Não consigo imaginar, não consigo nem pensar, que os anjos no céu, quando Deus diz para fazer algo, dizem: vamos ter uma reunião de diretoria, e fazem uma reunião de diretoria, e dizem: bem, vamos planejar, não temos dinheiro, não temos pessoas, vamos fazer isso no próximo ano. Eles fazem isso? Vamos votar quando Deus diz. O que eles fazem? Você sabe. A velocidade da luz. Imagine se fizéssemos isso na terra, como é no céu. Deus diz: faça isso. E ai, como seria? Vamos ter uma breve e importante reunião. Seja feita a tua vontade. Como você pode fazer a vontade de Deus se não conhece a vontade de Deus? Para fazer isso, você precisa conhecê-lo. Como você sabe se nunca escuta? Você está sempre preso. Mesmo na oração, você nunca escuta. Amigos de verdade não são aqueles que estão sempre presos, mas aqueles que sabem ouvir. Alô? Em nossa sociedade, muito poucas pessoas se importam o suficiente para ouvir. As pessoas simplesmente não têm tempo para ouvir. Elas não se importam. Como você ama a Deus, se você apenas vai rápido, diz algumas palavras e não tem tempo para passar. Eleonore diz que você vai à presença dele com pressa, sem esperar o suficiente para receber a bênção. Você simplesmente vai à presença dele. Amém? Vá em vez de ouvir. Jesus diz: minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você não conhece a voz dele, a pergunta é: você é uma de suas ovelhas? A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com Noé, Deus falou com Pedro, Deus falou com Paulo. Deus fala com você? Eu não, sem ofensa. Eu não gosto de futebol americano, não entendo. Simplesmente não faz sentido. Eu gosto de futebol europeu. Esse é o verdadeiro futebol. Quando o Brasil joga contra a Espanha e Portugal contra a Alemanha, eu estou totalmente dentro. Estou assistindo a TV. Estou grudado na TV. Gol. E minha esposa vem e fala comigo: querido, você faria isso? E eu digo: Minha mente está na TV. Eu não posso perder o jogo.
E ela fica na frente da TV e pega o controle remoto. E eu fico tipo, você sabe. E ela diz, você está me ouvindo. E eu digo, E ela desliga a TV e diz, foque. Eu disse, ok, você pode dizer rápido, estou perdendo o jogo. E ela diz, ouça querido, eu preciso que você faça isso e aquilo. É importante. E minha mente está onde? No jogo. É isso que fazemos com Deus. Nós vamos à oração, dizemos algumas palavras, nossa mente está aqui e ali e acolá. Você me acompanha e nós vamos. E o que você diz a Deus realmente não é importante. Ele sabe disso. O que Ele quer dizer a você é extremamente, crucialmente importante. Então, se você realmente quer orar, você não deveria ouvir. Diz na Bíblia, Ele desperta minha boca ou meus ouvidos. O que a Bíblia diz? Ele desperta meus ouvidos, não para falar, mas para ouvir, diz na Bíblia, como um discípulo ouve. A Bíblia diz que você ouvirá uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho. Eu estava há alguns dias, não muito tempo atrás, orando e dirigindo. Eu disse, Senhor, use-me hoje, envie-me. Se houver alguém que precise de ajuda hoje e você puder me usar, eu quero servir. Faça de mim uma bênção. E Deus, naquele momento, colocou um pensamento na minha mente. Não posso te dizer o nome. Ele disse, ligue para fulano. E eu disse, eu não comi pizza hoje, então não é meu cérebro, sabe? Se você comer muita pizza, sabe, seu cérebro pode fazer coisas, sabe? Eu não comi muita pizza. Por que eu ligaria para essa pessoa que está em um país diferente, na Europa, e eu provavelmente não liguei para ele nos últimos anos, e ele provavelmente não me ligou nos últimos anos, e nós nunca ligar um para o outro e nem pensamos um no outro. Por que eu ligaria para ele? Então eu disse, Senhor, você está me dizendo para ligar para essa pessoa. Então eu pego meu celular e quando você abre seu celular nos contatos, começa com A, todos os As e todos os Bs e todos os Cs. Ele nem está no começo e meu celular abre direto para o nome dele, em algum lugar no meio da longa lista de contatos, sabe? Então eu ligo para ele e ele diz, como você soube? Agora mesmo minha esposa e eu estávamos tentando te ligar. Como você soube que queríamos falar com você? Eu disse, Deus me disse para te ligar. Ele diz, bem, eles acabaram de vir do comitê de nomeação e me perguntaram isso e aquilo. E eu não tenho certeza se quero aceitar porque minha esposa está doente e isso, e isso, e isso, e isso. Tantas razões. E então as pessoas se opõem a isso, e as pessoas se opõem àquilo, e o que elas farão e o que dirão, preocupadas e estressadas. Ele diz, e eu não sei o que fazer e queria te pedir um conselho. Então, vamos orar, porque Deus prometeu sabedoria àqueles que pedem, e Deus não mente. Então oramos, e então eu disse, isso é o que você deve fazer. E eu disse a ele o que eu penso. E eu disse, de manhã, Deus me disse em meu estudo, Deus te chamou para servir, sirva. E não se preocupe com as consequências, deixe que Ele cuide disso. Então eu disse, não se preocupe com o que as pessoas dizem, deixe-as em paz, porque sua recompensa vem de Deus. Ele diz que eles voltaram, precisam de uma resposta, você me liga no segundo que eu preciso, eu tenho que ir, preciso dar a eles uma resposta. Obrigado, você entende que a vontade seja feita. Para fazer a vontade de Deus, você precisa ouvir, para saber o que Ele diz, para que você possa fazer. Quando ouvimos na oração, sempre estamos presos, mas se a oração é o sopro da alma, você não precisa apenas expirar, você também precisa inspirar. Fique em silêncio e saiba. Illinois diz no Sinal dos Tempos, quando toda voz está em silêncio, a quietude de nossa alma torna possível ouvir a voz de Deus. Ele diz, fique em silêncio, você me segue. Quando toda voz está em silêncio, a oração não é apenas sobre falar. É sobre passar tempo com Deus, desejando conhecê-lo, conhecendo-o, ouvindo, refletindo. Você vai trabalhar e a Bíblia diz, dia e noite medito em sua palavra, em sua lei. Você me segue. Você não apenas ora, fale e leia. Em vez disso, estude. Porque dizem Testemunhos, volume 6, através da oração, conversamos com Deus. E através da palavra, Deus fala conosco. Já aconteceu com você que quando estuda Deus, responde exatamente ao que você está orando? Através da palavra. E então ela diz, a oração e o estudo da palavra nunca devem ser separados. Eles vão apenas juntos. Você não pode apenas orar.
ou apenas estudar. Eles vão apenas juntos. E ela diz que são como um diálogo. Basicamente, um diálogo não significa que você fala por 10 minutos. E então significa que você diz. E então ele diz. E então você diz. E então ele diz. Você me segue. Isso é um diálogo. Nós nem sabemos como ouvir, não é? Como você conhece a voz de Deus? Eu continuo dizendo às pessoas. Você provavelmente me ouviu na internet. Se você me ligar, eu não o conheço. Vou pensar que é spam. Se minha esposa me ligar, adivinha. Eu conheço a voz dela. Você sabe por quê? Porque nós conversamos 20 vezes por dia. Nós falamos o tempo todo sobre tudo. E se eu falo com ela o tempo todo sobre tudo? Obviamente. Depois de 39 anos de casamento, eu conheço a voz dela. Você me segue. Se você quer conhecer a voz de Deus, precisa falar com Ele o tempo todo. E você aprenderá a voz dele. Continue falando com Ele. E continue ouvindo e continue estudando. E você aprenderá mais sobre como Ele trabalha, como Ele fala. Você se acostumará com o estilo de Deus. Você entende? E assim, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Você precisa primeiro conhecer a vontade dele e então você precisa fazê-la. Por exemplo, você pode ter ouvido a história, um dos muitos exemplos. Por exemplo, eu estava dirigindo de Tennessee para Wisconsin há muito tempo. E essa viagem normalmente levaria 11 horas de carro. Mas se minha esposa dirige, leva 11 horas. E se eu dirigir, leva apenas cerca de 1 hora. Estou brincando. Não. Leva cerca de... Se eu dirigisse, talvez cerca de 10 horas. Se me pegassem, eles tirariam minha licença de piloto porque eu estava voando, você sabe. E então, e assim dirigimos. E em vez de ouvir notícias que são todas más notícias e manipuladoras, em vez de ouvir músicas estúpidas, o que você faz? Nós oramos, ouvimos, colocamos o áudio da Bíblia, colocamos o áudio da profecia espiritual, oramos, ouvimos um parágrafo, não, 10 capítulos, um parágrafo. E então pensamos sobre isso, porque você não deve apenas lê-lo, mas digeri-lo, comê-lo. O homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra. Você precisa viver com isso, mastigá-lo para que entre no seu sangue, entre nas suas células, você precisa viver com isso. Precisa ser como uma intravenosa, precisa entrar no seu corpo. Você precisa pensar sobre isso, meditar, refletir sobre isso, para que você o entenda. E você ora por sabedoria, e então lê novamente. Você me entende? Então estamos dirigindo longa viagem do Tennessee ao Wisconsin. Orando e então ouvindo, e então orando, e então ouvindo. E eu digo a Deus, Senhor, se você tem algo, e Deus não é um político, políticos falam o tempo todo e não dizem nada. Deus fala, apenas quando tem algo a dizer, e portanto, você precisa ouvir o tempo todo. Quando Ele fala, você precisa ouvir, e assim Deus é quieto, 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 quieto. E então Deus diz para ligar para fulano. E eu digo à minha esposa, acho que Deus me disse para ligar para fulano. E minha esposa diz, por favor não, porque essa pessoa fala tanto quanto eu. E quando nos ligamos, falamos para sempre. Você sabe como aquela coisa, 2 senhoras estavam na prisão por 25 anos. E quando foram libertadas, ficaram mais 5 dias em frente à prisão porque em 25 anos não terminaram de conversar. Então, aquele amigo e eu, quando nos encontramos da última vez, conversamos até às 4 da manhã. E eu disse, querida, não ligue para ele, porque pelo resto de tantas horas de viagem, você vai falar. Ela diz, não ligue para ele, seu telefone vai morrer, sua bateria vai acabar, eu vou ter uma dor de cabeça, não ligue para ele. Eu disse, tudo bem. E então continuo orando. Senhor, se você tem um plano, a Bíblia diz, eu sei os planos que tenho para você. Você. Não é singular. O plano da salvação, planos. No tempo presente, isso significa que Deus tem um plano para você hoje. Ellen White diz que Jesus não fez planos para si mesmo, no ministério da cura. Jesus não fez planos para si mesmo, não porque fosse incapaz, mas ela diz, ponto.
Próxima frase. Devemos desistir de nossos planos, vir ao Senhor com nossos planos e entregá-los, pedindo ao Senhor e estando prontos para desistir deles ou para cumpri-los de acordo com a sua vontade, com nossos planos, e então buscar seu plano para hoje. Quando você desiste de seus planos e faz o plano de Deus, você não perde, você ganha. Toda vez que sigo o meu plano, eu luto. Toda vez que desisto do meu plano, Deus cuida do meu plano melhor do que eu faria. Você me ouviu? E assim, ela diz, Jesus não fez planos para si mesmo, mas todos os dias ele recebia os planos do Pai. Próxima frase. Devemos entregar nossos planos e receber o plano de Deus e confiar que ele nos proverá. E então ela diz, a razão pela qual não nos entregamos é porque temos medo do que pode acontecer conosco. Porque amamos demais a nós mesmos. E dizemos que amamos Jesus. Amamos a nós mesmos. Quando você ama alguém, está pronto para sacrificar o eu por aquele que ama. Se você ama Jesus, está pronto para sacrificar seu plano pelo plano. Se você não sacrifica seu plano, você diz que ama Jesus, mas ama a si mesmo. O que quer que você não esteja pronto para entregar e sacrificar, é isso que você adora e ama mais do que a Deus. E assim, ouça com atenção. Devemos abrir mão de nossos planos e seguir o plano dele. E então, ela diz, à medida que confiamos nele, ele tornará nossos caminhos suaves. E à medida que o servimos, ele cuidará de nós. A Bíblia é clara. Busque primeiro, e as outras coisas, ele prometeu. E meu Deus não mente. As outras coisas serão providenciadas. E assim, voltando à história, esse cara fala, muito. Eu falo, muito. Então minha esposa diz, não atenda o telefone. O telefone não me ligou. Na verdade não, ele não me ligou. Ela diz para não ligar para ele. Então eu oro novamente, Senhor, o que você quer que eu faça? E Deus diz novamente, para eu ligar para ele. Então eu digo à minha esposa, ela diz ok. Então eu ligo para ele e ele diz, como você soube que eu precisava que você ligasse? Eu disse que não sabia. O que está acontecendo? Ele disse, bem, está nevando há 3 dias e 3 noites. Eu sei, eu digo, estou dirigindo na neve. Ele diz, bem, eu preciso ir a Cuba em uma viagem missionária e meu avião está saindo a que horas? E ele diz, o ônibus não veio, o carro está quebrado, nenhum membro da igreja vai me levar ao aeroporto por causa da neve. Eu digo, estou perdendo o avião. E eu pergunto, onde você está localizado? E ele me diz, sul de Illinois, não vou te dizer a localização. E ele disse, bem, você não pode ajudar de qualquer forma porque você está em Wisconsin. Eu disse, na verdade, estou no sul de Illinois, na Interstate 59. Eu digo onde? E ele me diz a cidade. E eu estou dirigindo para essa cidade. E eu digo, me diga a saída. E ele me diz a saída. E eu vejo, enquanto dirijo e falo, que me aproximo daquela saída. Então eu peguei a saída, vire à esquerda e depois à direita. Eu cheguei à casa dele. Nós dirigimos para o aeroporto em Chicago. Eu o deixei no aeroporto. Ele pegou o avião. Ele batizou 26 pessoas preciosas, minhas, ovelhas. Conhecem a minha voz. Que a tua vontade seja feita. Isso significa que você não apenas ora um amém. Isso significa que você escuta e então segue e confia. Olá? Você me ouve? Estamos fazendo evangelismo. E alguns dos meus membros disseram, pastor, se ficarmos tão ocupados em fazer o que você diz, em servir a Deus e em seguir o plano de Deus, o que acontece com nossos negócios? E eu disse, prove e veja, você me entende? Experimente. Você nunca saberá como este biscoito é antes de dar uma mordida. Dê uma mordida. E eles tentaram, como um teste. E depois que terminamos o evangelismo, eles vieram até mim e disseram, nunca estivemos tão envolvidos na igreja. Passamos tanto tempo fazendo estudos bíblicos, visitas, evangelismo. Como fizemos agora, passamos tanto tempo. Vemos a igreja crescendo, vemos a igreja feliz, estamos felizes. E então todos eles, um por um, testemunharam diante da igreja. Nossos negócios triplicaram. Passamos menos tempo nos negócios e os negócios foram melhor, porque você não pode dar mais do que Deus. Agora ouça com atenção. Quando você diz que a vontade seja feita, você também precisa querer dizer o quê? Quer que essa vontade seja.
mesmo que você não entenda, porque você ora e espera que Deus responda a sua oração. E para você, resposta significa que Ele faz o que você disse. E se você diz que a vontade seja feita, isso pode significar que Ele faz o que quer, não o que você pede. E você diz, bem, Ele não respondeu minha oração. Oh sim, Ele respondeu, apenas de uma maneira diferente. E então eu digo, para toda oração honesta, uma resposta virá. Mas você não deve esperar que Deus responda da maneira que queremos, no tempo que queremos. Parágrafo diferente. Se soubéssemos o fim, desde o começo, escolheríamos o mesmo caminho. Você me entende? Então, quando Deus parece não responder, isso é uma resposta. E essa é a razão pela qual a Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor, quem gosta de esperar? Alguém. Eu não. Eu sou uma pessoa que age. Eu não sou uma pessoa que espera. Isso me deixa louco esperar. Mesmo pessoas lentas que andam devagar ou dirigem devagar, isso me deixa louco. Você pode se mover. Esperar é difícil, mas Abraão, quanto tempo Deus levou para responder sua oração? 25 anos, Moisés, 40 anos, Noé, 120, José, 13, você me acompanha. Mas se você não esperar, não dá a Deus a chance de ser Deus e de agir, porque você ora e então faz. E é assim que você estraga tudo. Abraão, me dê um filho, e então ele vai e faz isso. E ele fez uma bagunça. Quando você pede a Deus que a sua vontade seja feita, você precisa esperar e deixá-lo agir e se comportar com fé. E a razão pela qual não esperamos é porque não conhecemos nosso Deus. Se você o conhece, confiará nele. Então, quando você não espera, o que você precisa fazer é passar tempo com ele para que o conheça. Porque quando você conhece seu amor, confia nele. E quando você espera, ficará feliz por ter esperado. Que a sua vontade seja feita. Lembro que estávamos no Tennessee depois que viemos da Romênia e não foi fácil. E então nos mudamos para Andrews e não foi fácil. Era no começo. Sem dinheiro, sem comida, sem móveis, sem carro, sem seguro, sem permissão de trabalho. Você me segue? Lembro que eu ia até a esquina, onde um velho chamado Sr. Trickett vinha com uma velha van, uma Ford grande, e ele trazia latas de comida. Latas, você sabe, feijão verde, você sabe. E eu ficava na neve, esperando para conseguir algumas latas de comida porque estava com fome. Não era fácil. Eu estava orando, Senhor, você interviria, e Deus não parecia responder. Mas minha esposa e outras pessoas, amigos meus, me lembram de algo que eu pareço esquecer. Ela diz, você se lembra de como você costumava ser tão irritado? Sim. Como? Você era explosivo? Sim. Não me lembre disso. Ela diz, você se lembra de que não tinha compreensão, nem compaixão pelas pessoas. Eles são estúpidos, eles são lentos. Você se lembra disso? Sim. Depois de passar por isso, você vê alguma diferença? Eu disse não. Ela diz, bem, nós te conhecemos. Você parece o mesmo, mas você é diferente. Olhando para trás, Deus está usando essas coisas para te ensinar paciência, humildade, confiança, dependência e sabedoria. E é assim que Deus te faria crescer. E você diz, Senhor, eu quero crescer. E Deus diz, você não sabe pelo que está orando. Você entende? Senhor, me dê fé e Deus te dá provações. E você diz, Senhor, resolva as provações. E Deus diz, você não pediu fé. Como poderíamos fazer a vontade de Deus se rejeitamos as provações? Jesus nunca prometeu que você seria feliz, nunca seria pobre, nunca ficaria doente. Jesus disse que você terá provações, mas você nunca estará sozinho. Eu estarei com você. Como você poderia fazer a vontade de Deus se rejeita a vontade de Deus e só quer a sua vontade? Você me segue. Então você não deveria, quando ora, ou eu, quando oro, dizer que a sua vontade seja feita e aceitar a vontade dele, seja qual for. Como Jesus, por favor, afaste este cálice, no entanto. E Deus Pai escolheu não afastar o cálice. Jesus teve que beber o cálice. Se Jesus teve que beber o cálice, você não acha que eu e você precisamos beber o cálice? Se você realmente, a Bíblia diz que é melhor perder uma mão ou um olho do que perder o céu.
O que isso significa? Essas provações, se Deus diz não, elas não acontecerão. Se Deus permitiu, pode haver uma razão. Então, em vez de você dizer, Senhor, remova a aprovação, você deveria dizer, Senhor, ajude-me a aprender a lição, porque se eu aprender a lição, eu me formo e não preciso repetir a aula. Eu não preciso repetir a aprovação. Eu aprendi a lição. Posso passar para a próxima lição. Quando você orar, seja feita a sua vontade. Você está disposto a aceitar a vontade dele. Ou se ele não fizer do jeito que você pede, você diz, Deus não me ama. Isso é difícil. Não é. Todos nós queremos bênçãos. Mas Jesus sofreu. E se Jesus sofreu, quem você acha que é para não sofrer? Uau! Pastor, por favor, pregue algo diferente. Que a tua vontade seja feita. O que vem a seguir, dá-nos hoje. Não, amanhã. O nosso pão de cada dia. Não, para o próximo mês. Ou próximo ano. O nosso pão de cada dia. Mas se você observar com atenção, não diz dê-me, diz dê-nos. Uau! Isso significa que você não pode orar por pão para si mesmo. Você nunca o receberá a menos que ore para compartilhá-lo. Você ora pelo vizinho. Você me entende? Eu sempre pago minhas contas fielmente. Nunca na minha vida estive atrasado com uma conta. Lembro de uma vez que voltei de uma viagem e nos mudamos, e a correspondência foi para o endereço anterior. E a conta, eu não paguei a conta. Eu me atrasei 2 dias e estava ficando louco. Estou atrasado 2 dias. Nunca estou atrasado com contas. Minha esposa diz, pare de reclamar, ligue. Eu liguei para eles, eles disseram, sem problemas, você sabe, mas eu pago meu dízimo fielmente e então eu tenho uma porcentagem que colocamos no site para ofertas e uma porcentagem que colocamos no site para os pobres e depois para missões. E então eu paguei as contas da mensalidade e o que sobra é para a sobrevivência. E assim, depois que eu faço todas as contas, você sabe, e eu coloco o dízimo e coloco isso e coloco aquilo, você sabe, e a propósito, antes de te contar essa história, vou te contar outra história. E então, nesta história, eu era um estudante em Bucareste e meu pai morreu. Quando meu pai estava vivo, meu pai costumava me enviar dinheiro. Bom, dinheiro. Eu estava em Tei. Você não sabe o que isso significa. É um bairro. E eu tinha um apartamento. Um apartamento de 3 quartos em um lugar de luxo. E o shopping center estava bem ali e eu tinha um bom. E meu pai pagava o aluguel e me dava dinheiro, mesada e tudo. Você sabe. E eu ia para a escola de táxi todos os dias porque eu tinha dinheiro. Quando meu pai morreu instantaneamente, eu não tinha dinheiro. Então eu me mudei do apartamento e vivi por 2 semanas em um sótão. E era verão. E quente e sem ar-condicionado. Então eu estava como em uma sauna, e eu estava morrendo lá e sem dinheiro para comida. E então finalmente consegui um lugar para viver, mas era realmente pequeno, realmente sujo, realmente pobre. Então eu não tinha dinheiro para comer. Sem dinheiro para o trem, sem dinheiro para nada. Então aqui eu tenho dinheiro de dízimo, que sobrou e que ainda não paguei, que é dinheiro de dízimo. Então eu estou tentado, estou com fome, o que eu devo fazer? Então eu pego e gasto. E me senti terrível porque este é o dinheiro de Deus. Você não pode roubar de Deus, sabe? Então eu digo, Senhor, se você me perdoar e me enviar de volta algum dinheiro, eu vou pagar e nunca mais vou tocá-lo novamente. E então minha irmã me envia, para ser claro, 500 de dízimo. Minha irmã me envia 550. Você sabe quanto é o dízimo? 550. Quanto é? 55. Mas eu devia. Quanto? 500 de antes. Então aqui estou. Preciso adicionar. Mais R$5. E ainda não tenho nada. Então estou conversando com minha esposa. Você tem algo? Ela diz, eu tenho R$5. Eu pego os 500 mais os 50 mais os 5. Coloco tudo em um envelope e digo, vamos enviar para não sermos tentados a gastá-los novamente. E eu pago apertado. E então eu fico com 0. Novamente, é assim que Deus faz.
Eu digo, vamos lá, você poderia ter enviado 600, mas não. Ele enviou 550. Então eu paguei apertado e estava com fome, mas eu tinha paz. E então eu vou para a escola. Mas estou andando porque não tenho 45 centavos para pegar o ônibus. E eu moro do outro lado de Bucareste. E a escola está do outro lado. E você anda. Leva 2 horas. Então eu vou por um atalho, através de um parque chamado Cismidil. E enquanto caminho pelo parque, encontro um velho, realmente, Hélio, com mais de 90 anos. Muito alto, muito magro, muito distinto, muito bem vestido. E eu o reconheço da igreja. Ele diz, ei, eu te conheço. Eu disse, sim, eu também te reconheço. Ele diz, você canta no coro lá em cima. Eu disse, sim, eu canto. Estou lá em cima no coro. Ele diz, eu te conheço. Você toca com isso e aquilo. E canta com isso e aquilo. E o coro dos homens e o costel. E ele menciona todos os nomes, o diretor do coro. Ele diz, eu te conheço. Eu disse, sim. Ele diz, o que você está fazendo no parque? Eu vou para a escola. Quando é sua escola? Então eu digo a ele. Ele diz, isso é do outro lado de Bucareste. Por que você não pega um ônibus? E eu digo, eu quero andar. Ele diz, não, você não quer andar. Quando você anda, você faz uma caminhada, sabe, 2 quilômetros. Mas isso é atravessar a capital do país. Isso é demais. Ele diz, você não tem dinheiro? Tem. E eu fico em silêncio. E ele diz, eu orei em casa para que Deus abençoasse os outros, através de mim. Ele diz, eu nunca experimentei uma bênção. Ele diz, eu sou um advogado aposentado, eu sou muito bem sucedido. E ele diz, toda a minha vida eu nunca tive alegria, a menos que eu abençoasse alguém. E ele diz, quanto mais eu abençoava, mais alegria eu tinha. E ele diz, parece que Deus continua me abençoando para que eu possa continuar abençoando os outros. Então ele diz, eu orei em casa, Senhor, mostre-me hoje alguém que precisa de uma bênção. E eu venho e te encontro no parque. E assim ele diz, Deus, atenda a minha oração. E ele coloca a mão no bolso e tira. 550. Não, 6, 2. Deus tem senso de humor. Ele diz, eu vejo isso, ele me dá 550 e eu fico com lágrimas nos olhos. Ele diz, por que você está chorando? Pegue, eu disse. Essa não é a razão pela qual estou chorando, que eu não quero pegar. Eu acabei de devolver meu dízimo de 550 que eu estava tentado a pegar. E Deus me enviou de volta dizendo, pegue. E então o cara diz, no próximo sábado nós conversamos, no próximo sábado eu vou à igreja. E ele vem até mim e diz, este é o meu terno de 20, 30, 50, 100 anos atrás. Ele diz, da minha formatura. Era um terno Giorgio Armani, em perfeito estado. Ele diz, eu quero te dar. E então ele diz, eu vou te dar aproximadamente 500 por mês. Até a sua formatura. Quão generosamente fiel é Deus. Você me segue abençoando os outros, dê-nos, não a mim, dê-nos hoje. O nosso diário, Ellen White diz, nunca podemos pedir uma bênção, a menos que peçamos para compartilhar. Você nunca pode, você deve pedir uma bênção para compartilhar, não para guardar. A razão pela qual não recebemos bênçãos é porque queremos para nós mesmos, não buscamos ser uma bênção. E a verdadeira bênção não é dar, não é receber, mas dar. Ellen diz, ninguém ora corretamente buscando uma bênção. Ela diz, cito, ninguém ora corretamente buscando uma bênção para si. Deus disse a Abraão, eu te abençoarei. O que vem a seguir? Para que você possa ser uma bênção para todas as nações, eu te abençoaria. Por quê? Para que você abençoasse os outros. E assim, voltando à primeira história, eu pago todas as minhas contas em dia. E eu pago isso e aquilo e fico com o dinheiro sobrando. E eu digo à minha esposa, este é o dinheiro sobrando e este é o dinheiro da matrícula para nossos filhos. Eu vou para a escola ficava na esquina atrás da nossa casa. Havia um milharal e depois a escola. Mas eu teria que ir à esquerda para fazer uma curva em U e chegar à escola. Eu não podia ir para o milharal, você sabe. E então eu que ia pagar a matrícula para não mantê-los em casa.
Ela diz ok. Estava chovendo, eu entrei no carro, fui à esquerda, fui entrar na propriedade da escola e vi uma senhora chorando. E eu a reconheci porque a batizei algumas semanas antes. Então eu abri a van e disse o nome dela. Eu disse, por que você está chorando? Ela disse, pastor, não posso te contar. Sim, você pode, pastor. Não quero pedir nada. Eu pedi para você me contar, então me conte. Eu disse, bem, a fábrica da GM, isso foi em 2009. A fábrica da GM fechou e eu perdi meu emprego. E não só eu, quase 2.000 pessoas perderam seus empregos. E então ela diz, eu não paguei o aluguel por 2 meses e o senhorio me despejou hoje. E ela tinha 2 crianças pequenas. Diz que o senhorio a despejou e está inverno, está frio e estamos na rua e a companhia de eletricidade cortou a eletricidade e o celular foi cortado e eu não tenho dinheiro, não tenho comida. Eu tinha 2 batatas, fui ao vizinho para aquecê-las porque não temos eletricidade, dei para as crianças, eu não comi e não posso voltar para casa e não sei onde vamos dormir esta noite e o que comer esta noite e estamos com fome. Então Deus falou comigo e Deus disse, coloque a mão no bolso e pegue o dinheiro da matrícula e ajude-a. Mas minha mão instantaneamente paralisou. E eu disse à mão, entre no bolso, e minha mão se recusou. E meu outro cérebro disse, isso é dinheiro da matrícula. Então eu disse ao Senhor, Senhor, isso é dinheiro da matrícula. E Deus diz, coloque sua mão no bolso. Mas isso não funciona com o meu estilo, porque a matrícula é para contas de matrícula. Você me entende? E eu sou bem fixo na minha maneira, sabe? Então Deus diz, você acha que é cristão? Como pode vir a mim e buscar o pão diário? E eu disse, entre na van, não fique na chuva. Ela entrou na van, dirigimos até o Audi, sabe, a loja Audi. Dirigimos até o Audi e eu disse, você não tem comida. Não. Bebe leite? Sim. Peguei um galão, disse, é para você. Ela estava triste. Peguei outro galão. 2 galões bastam. Oh, sim. Ok. Batatas. Olhei para o rosto dela. Estava triste. 2 batatas. Oh, é bastante. Cebola. Óleo. Maçãs. Bananas. Você me entende? O carrinho está cheio. Tudo isso é para mim. Sim. E ela não consegue esperar. Ela pega a banana e começa a comer. Eu disse, espere um segundo. Precisamos esperar eles pagarem, sabe? E ela está com fome e começa a comer. Você pode imaginar que há pessoas ao seu redor que passam por isso, nós nem sabemos. Em vez de dizer, Senhor, mostre-me hoje alguém que precisa de uma bênção. Pessoas estressadas, pessoas em divórcio, pessoas com câncer, pessoas perdendo suas casas, pessoas perdendo seus empregos, pessoas lutando e não sabemos e dizemos que somos cristãos. Olá, como você é cristão se não é sal? E luz e não abençoa como Jesus foi? E então eu encho o carrinho, pago e digo, vamos para casa. Ela diz, nós não temos um lar. Eu digo, sem problemas. Eu conto o dinheiro e ainda tenho dinheiro porque a mensalidade é muito mais do que, você sabe, um carrinho de compras. Então eu ligo para o senhorio, eu digo, quero que você a perdoe. Ela diz, de jeito nenhum. Eu disse, você é cristã? Sim. Eu disse, não, você é uma pagã. Ela diz, o quê? Eu disse, você é pior do que pagãos, você é terrível. Eu disse, você vai queimar no inferno, você nunca vai para o céu. E eu disse, não só você, seus filhos também vão queimar no fogo. Ela diz, por que você diz isso para mim? Eu disse, porque crianças são como macacos, elas não fazem o que você diz, elas fazem o que veem. Se elas te veem sendo egoísta, elas vão ser exatamente como você. Eu disse, vocês todos vão para o inferno. Ela diz, quem você pensa que é? E eu disse, eu sou a voz de Deus para você. Ela diz, o que você quer? Eu quero que você a perdoe. Eu não posso fazer isso. Eu disse, escute, eu sacrifico meu dinheiro da mensalidade. Eu pago a comida dela para que essa senhora possa comer e eu dou o que sobrou para pagar o aluguel. Sim, mas isso nem é metade. Eu disse, bem, eu pago a metade e você perdoa a outra metade. Eu não posso fazer isso. Eu disse, então é isso que eu vou fazer. Eu vou ligar para os jornais e para a TV. Vá em frente. Eu disse, você não me conhece. Eu sou louco. Eu disse, eu te prometo e você vai se arrepender. Se você me conhecesse, quando eu digo isso, está feito. Eu te prometo, eu vou ligar. E eles, os jornalistas, mal podem esperar por uma história assim.
A pobre senhora, e você sabe, os ricos. E então eu disse, eu vou ligar para eles, eu vou fazer um grande alvoroço. Eu conto a história de uma maneira que você será a história da cidade. Você não faz isso. Eu disse, confie em mim. Eu vou assim que terminarmos de conversar. O que você quer? Eu disse, eu acabei de te dizer o que eu quero. Como você pode dizer que é cristão se é egoísta? Jesus disse, venda tudo, dê aos pobres, e então você terá um lugar no céu. Eu disse, ok, acho que posso perdoar. Desta vez, mas não no próximo mês. Eu disse, feito. Então eu chamei meus anciãos e disse, quero que vocês façam o que eu fiz. Não, peçam do orçamento da igreja. Coloquem a mão no bolso e paguem a conta de eletricidade do celular dela. Senão, eu disse, vocês não terão um pastor no próximo sábado. Podem ligar para a conferência, me demitir, eu não me importo. Mas não esperem de mim um sermão, uma comunhão ou qualquer coisa, porque eu não trabalho com pessoas que são egoístas. Eles não são cristãos, então eu vou para uma igreja que é cristã, você sabe. Então meus anciãos fizeram, eles pagaram a eletricidade. E eu disse a ela, agora está feito, vamos para casa. E ela chorou, e ela me abraçou. E ela disse, esta igreja é a igreja de Deus. Ela disse, nunca vi pessoas tão fiéis e tão amorosas. Eu consigo ver Jesus em vocês. Estou tão feliz por ter me batizado apenas 2 meses antes. Ela disse, estou tão feliz por ter sido batizada. Eu disse, ei, a história não acabou. Nós te ajudamos este mês. Não vamos te ajudar no próximo mês. Quero que você tenha um emprego antes de conseguir outro. Como assim? Você não conseguirá emprego amanhã. Vá ao Walmart, vá a qualquer lugar, arrume qualquer emprego, até que você consiga o emprego que merece e comece a trabalhar. E no próximo mês você se paga e no próximo mês você vem até mim e quero que me diga que encontrou alguém que está em uma situação pior e que ajudou outra pessoa, porque então você também pertence a esta igreja. Eu disse, caso contrário, você não pertence aqui, vá para casa. E ela foi, encontrou um emprego até conseguir um bom emprego e no mês seguinte veio até mim e disse, você conhece fulano? Eu disse sim. Ela disse, eu ajudei ele. Eu disse, Deus te abençoe, você agora é um membro. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Você sabe o que isso significa. Minha esposa e eu estávamos olhando e dissemos que Cuba precisa de tanto. Então ela disse, querido, nós temos este sofá há tanto tempo. Nós compramos, você se lembra do sofá que a criança estava, John? Compramos este sofá em 2000 e agora é. Você sabe, 2014, 14 anos depois, o sofá tinha tipo 1, você sabe. Velho, sujo e quebrado. E ela disse que economizamos para substituir os móveis, para comprar um sofá e conversamos. E ela disse, ok, vamos enviá-los para Cuba. E ficamos com o mesmo sofá. Enviamos o dinheiro para Cuba e nos sobraram 500, mas não se consegue um bom sofá por 500. Você me segue e minha esposa está falando sobre como o sofá, o Love Seat e as cadeiras têm que combinar na mesma cor com o resto. Você me segue e eles têm que ter um estilo específico e você não encontra qualquer coisa e simplesmente coloca qualquer coisa, tem que combinar. E eu não sei de cores e não me importo, mas ela se importa. Então ela diz, bem, temos apenas 500 sobrando depois de enviar o dinheiro para Cuba sem sofá. Eu disse, vamos orar. E ele disse, Senhor, nunca pedimos nada para nós mesmos. Enviamos o dinheiro para Cuba. Se você acha que precisamos de um sofá, não vamos usá-lo para nós mesmos. Continuaremos convidando pessoas para reuniões de oração, para planejamento, para visão. Continuaremos convidando pessoas. Se você acha que precisamos de um sofá, você nos daria um sofá, mas temos apenas 500. E então eu disse à minha esposa, vamos à loja. Era véspera de Ano Novo, a loja fecha. Cedo, então fomos à loja e olhamos, mas nada barato, e os que eram baratos não custavam 500, mas 1.000 e 2.000. Você sabe, aqueles são lixo, sem qualidade, pequenos, com cores ruins, nada funcionava. Então, vimos um sofá que era absolutamente perfeito. Se eu te mostrar a foto, é celestial, realmente bonito, macio, grande e largo, e o Love Seat é realmente grande, e 2 cadeiras e as almofadas, uau, 7.000 reais. E nos olhamos e voltamos para casa.
E eu oro novamente. E Deus diz na minha mente para ir à loja. E eu digo à minha esposa, vamos voltar. Ela diz que acabamos de vir, vamos voltar. Mas eles estão fechando. Chegamos lá 5 minutos antes de fecharem. E o gerente geral vai até aquele sofá de R$7.000 e coloca um novo preço de R$500. Eu tirei fotos com o preço anterior quando ele colocou o novo preço. Eu digo, por que você faz isso? Ele diz, bem, esteve exposto por 2 anos. A cada 2 anos após a exposição, vendemos por algo porque ficou exposto à luz e perde a cor. E as pessoas sentam nele. Então, nós apenas vendemos por qualquer preço. E ele diz, estamos fechando por este ano. Eu quero vendê-lo. Ele diz, 500. Eu disse, eu levo. E minha esposa e eu nos abraçamos. Nós choramos e dissemos, enviamos o dinheiro para Cuba. E Deus nos deu o sofá. E aí? E aí? O quê? Dê-nos. Não a mim. Não a mim. Dê-nos hoje. E isso, você se lembra da senhora, do dinheiro da matrícula. Você se lembra da história. Você sabe como essa história terminou. Eu vou para casa e digo à minha esposa, eu não paguei a matrícula. E ela diz, você gastou o dinheiro? Não, eu não sou uma gastadora, você sabe. Eu nunca perdi nada na minha vida. Eu não perco coisas, eu consigo coisas. Você sabe, ele diz, o que você fez. Então eu conto a ela. Você sabe, fulano que eu batizei e conto à minha esposa a história. Ela diz, você é um bom cristão? Deixe-me te dar um abraço. Ela disse, está tudo bem, Deus proverá. Eu digo, querida, eu não paguei a matrícula, vou me atrasar com a conta. Ela diz, calma. Ela diz, lembre-se de como Deus nos guiou no passado. Calma, às 14h30 eu vou pegar o correio. E é um cheque do IRS. E diz, há 4 anos você pagou impostos demais. Vamos devolver. E era o valor que eu dei. Deus nem sempre faz isso. Mas sempre Deus te dá uma família, um emprego, saúde, e isso e aquilo. E Ele deu Jesus. E Ele te dá a vida eterna. Você deve apenas orar por si mesmo, pedindo bênçãos e ajuda, ou deve orar pelo vizinho? Quanto tempo você passa orando por si mesmo e quanto tempo você passa orando pelo vizinho? Porque a Bíblia diz que se você diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o vizinho que vê, você é um mentiroso e o amor de Deus não está em você. Então, se você realmente quer saber quanto ama a Deus, observe quanto ama seu vizinho e você saberá realmente quanto ama a Deus. Você me acompanha? E então você é um cristão quando você passa tempo orando pelo vizinho. A Bíblia diz para amar a Deus de todo o coração, mente e alma, e amar o seu vizinho assim como você ama a si mesmo. Passe o mesmo tempo por ambos. Acredite, o vizinho precisa disso. Quando você cozinha uma sopa para você, vá e dê a sopa ao vizinho. Quando você faz 2 pães, dê um ao vizinho. E você verá como os vizinhos o respeitarão, o amarão e ouvirão o evangelho. Se você os chamar para o evangelismo, eles não virão. Se você os ama, eles virão. Estou certo. Esse é o melhor sermão. Pessoal, nosso tempo acabou. Você sabe como eu sei. Estou com fome. Precisamos terminar por agora. Estou tentando encaixar tudo para que possamos terminar, para comprimir tudo e conseguirmos finalizar hoje. Se não terminarmos, você ore e o Espírito Santo o iluminará para entender. Mas a questão é que não importa realmente quanta informação você obtém. Se você obtiver muito e não agir, você está perdido. É melhor se você conseguir até um pouco, mas você agir. E se você falhar, a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas ele se levanta novamente. Não se trata de, eu falhei. Trata-se de se levantar de volta à oração, de volta ao estudo, de volta ao serviço, de volta a ser uma bênção, de volta a andar com Deus, de volta a ouvir a Deus repetidamente, porque a Terra da Vida diz que quanto mais você faz isso, mais você se acostuma a ficar com Deus e não se afastar mais. Você me segue? Não olhe para si mesmo, eu falhei. Olhe para Deus, Ele não falha, Ele é capaz de salvar até os mais perdidos. Ele salvou Raabe, salvou Maria, salvou o ladrão na cruz, salvou Zaqueu. Ele pode salvar você também. Ele é capaz de terminar o que começou. Não olhe para si mesmo, você falha. Volte para Deus, essa é sua esperança. Pastor, eu não posso ir à oração porque eu pequei. Isso é tolice.
É como dizer que não posso ir ao médico porque estou doente. Bobagem. Porque você pecou. Essa é a razão pela qual você deve ir à oração. Seu estado é o que o recomenda diante do Senhor. Portanto, volte para Deus, volte para Deus. E Ele te ajudará, e Ele te salvará, não porque você é bom, ninguém é bom o suficiente. Você conhece o ditado, ninguém é bom e eu sou ninguém. Deus não te salvará porque você é bom. Deus te salvará por causa da presença dEle em você. Aquele que tem Cristo tem a vida. Porque você volta para Ele, porque você vive na sua presença, por causa da sua graça, por causa do seu poder. Ele te salvará, mas apenas volte para Ele, Cristo em você, a esperança da glória. Amém. Deus está te chamando para se tornarem pessoas de oração, para aprender a conhecê-lo, para aprender a confiar nele, para aprender a andar com ele diariamente, para seguir seu plano diariamente. Quantos de vocês querem fazer isso? Que Deus te abençoe. Deus pode ver seus corações e Deus fará por você acima e além de qualquer coisa que você possa fazer ou até mesmo imaginar, por causa da sua graça. Vamos orar juntos. Pai no céu, que Deus maravilhoso você é. Nós viemos como somos, não merecemos nada, não trazemos nada. Mas, Pai, sabemos que você nos ama a ponto de ter dado seu Filho por nós. Você poderia ter dado qualquer outra coisa, teria sido fácil, mas você deu seu Filho. E você prometeu que se formos até você, nos salvará. Não entendemos como, não sabemos como funciona, mas confiamos em você. Ajude-nos a conhecer mais, amar mais, confiar mais em você, seguir mais, estar mais perto a cada dia, passo mais perto de você. Ajude-nos a passar tempo em oração e estudo, a aprender a andar com você. Oramos em nome precioso de Jesus e agradecemos por responder. Amém.